Bem, mais uma vez as boas-vindas a todos. Estamos aqui para a sessão do lançamento do terceiro livro de Instantes de Passado, do Sr. Rosélio Reis, que mais uma vez confiou-nos a nós, a LPAZ, a organização da sessão de lançamento do livro. Agradecemos a confiança e desta vez, para o Instantes do Passado 3, convidamos a Helena Barros para fazer a apresentação do livro. O Instantes do Passado 3, portanto, quer dizer que houve o 2 e houve o 1, como todos nós aqui sabemos. O primeiro Instantes do Passado foi lançado no dia 1 de março de 2020, uns 15 dias antes de confinarmos, na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, numa sessão muito interessante, de sala cheia, e bastante emotiva. E o primeiro lançamento foi feito a apresentação da obra foi feita pela doutora Nélia Figueiredo, que também acompanhou em muitos acontecimentos, em muitos momentos o Sr. Rosélio, e é uma senhora, uma personalidade dedicada e bastante conhecedora da nossa ilha, dos acontecimentos, das pessoas e tudo mais. O Instantes Passados 2 foi lançado em abril de 2021, um ano depois. Também nós, na Biblioteca, organizamos o lançamento desta obra, já em época de pandemia, e aqui, sobretudo, ali com o apoio e com a expertise do Ricardo Batista, conseguimos fazer uma apresentação, uma sessão com emissão online, mas mais do que isso, que na altura não era muito comum, com participação de quem estava online na sessão. Também foi mais uma sessão emotiva, porque fizemos contacto com os seus familiares nos Estados Unidos e tudo mais. Esta sessão foi apresentada pelo Domingos Barbosa, que na altura era diretor do Baluarte, o jornal O Baluarte, e agora, entretanto, foi eleito vice-presidente da Câmara Municipal e está aqui em representação da Câmara Municipal, que eu agradeço muito ao Domingos, vice-presidente da Câmara Municipal com o Pelour da Cultura. E chegamos então ao Instantes de Passado 3, que foi recebido, chegou a Santa Maria, ficou disponível no início de junho, poucos dias antes da surpresa da inauguração deste espaço do Atlântida Cine, que desde o primeiro livro o Sr. Rosélio naturalmente visita o Atlântida Cine nas suas crónicas, sejam em crónicas dedicadas, como a do primeiro livro tem ao Cardoso Apaga a Luz, é o título da crónica. Depois, em crónicas, nos livros seguintes, crónicas sobre algumas personalidades que fizeram a sua vida, e muito da sua vida passar por aqui, e na realidade todas as suas crónicas, todos os seus livros abordam muito a realidade da Ilha de Santa Maria na segunda parte do século XX, que com certeza e naturalmente é muito tocado e muito influenciado pela realidade social aqui do aeroporto, e a realidade social do aeroporto, se calhar, possivelmente, e quem viveu mais esse tempo poderá dizer, se calhar tinha o epicentro aqui no Atlântida Cine. E por isso é com muito gosto que fazemos-lo aqui no Atlântida Cine, e para isso, neste caso, nisto eu agradeço ao João Santos e à Direção Regional da Cultura, ao Museu de Santa Maria, a oportunidade e a abertura para o fazermos aqui. Um agradecimento extensível também à toda a equipa do museu e à Catarina Cabral, que está aqui a ajudar-nos, em especial ao Valdemar, que tem estado aqui connosco esses dias na montagem, e lá está, com afinco e disponibilidade e vontade, vamos aos poucos nos acomodar e nos apropriarmos e nos familiarizarmos com este espaço que nos fez muita falta nos últimos 15 anos. E esta é mais uma das razões para a LPAZ querer fazer esta sessão de lançamento aqui, é um pouco demonstrar que a comunidade mariense e a Associação LPAZ está disponível e pronta para fazer cultura aqui no Atlântida Cine. E então, para os Instantes no Passado, portanto, antes disto, eu queria vos falar aqui um pouco sobre, portanto, eu não vou apresentar o Sr. Rosélio Reis aqui ao auditório, mas é curioso ao preparar aqui algumas coisas que vos queria dizer, e um pouco a biografia
sucinta aqui do Sr. Rosélio, um homem que nasceu em São Miguel, mas veio para aqui apenas com 1 ano de idade, ganhou-me nesse aspecto, que vim para aqui com 2 anos de idade, portanto, começou a ser mariense mais cedo do que eu. Um homem que esteve sempre numa situação que o ajudou muito a ter uma visão alargada sobre aqui a comunidade de Santa Maria do Aeroporto, e que se calhar, não só por causa disso, obviamente, que terá facilitado ou terá convidado e impelido para fazer essas crónicas, o facto de ter sido desde muito jovem até lá, Lisete, sacristão na Nossa Senhora do Ar, bibliotecário na Biblioteca do Oásis do Atlântico, e desde muito cedo produtor e autor de alguns programas de rádio, até da rádio que na altura era mais ouvida no Atlântico, nos Açores, no arquipélago dos Açores. E depois, isto antes dos 19 anos, depois aos 19 anos, instala e organiza e gera este projeto que extraordinário a nível nacional e que em Santa Maria não foi menos, que é a Biblioteca Itinerante da Fundação Carlos de Gulbenkian. Depois, ao encerrar, isto até 1922, quando termina esse projeto da Gulbenkian. Depois dedicou-se a construir prestar serviços de apoio da caixilharia e outros serviços de apoio à construção civil, até desde os início dos anos 90, final dos anos 80 talvez, né? Até quinta-feira passada, o dia 30 de junho passado, a altura em que encerra a sua empresa e volta à sua vida original, a vida primeira, que é se calhar ter mais disponibilidade para nos brindar com estas obras e com estas memórias que tem vindo a fazer desde 2020. Para a LPAZ é muito importante estas obras porque, como eu já tenho dito noutras sessões, a história deste aeroporto é muito difícil de fazer, porque, ao contrário de outras infraestruturas de transportes, como as bases aéreas, comparando aqui com as lajes, está tudo escrito pelos relatórios dos militares. E tem um protocolo de arquivo que obriga a guardar o arquivo eternamente. Não é? No aeroporto de Santa Maria, a maior parte do arquivo é frangível, foi guardado enquanto as finanças assim o obrigavam e depois é arquivo morto e pode ser, não digo colocado no lixo, que muito dele não está no lixo, mas não cumpre um protocolo de disponibilidade que os arquivos militares, por exemplo, e diplomáticos cumprem. Portanto, é muito mais difícil fazer a história do aeroporto de Santa Maria. Para isso, contamos muito com as memórias das pessoas. Portanto, eu costumo dizer que a história do aeroporto de Santa Maria está na cabeça das pessoas e é bom que venham, como o Sr. Rosélio o tem feito, o venham escrever. Bem, já me estou aqui a alongar. Para esta sessão do Instantes de Passado 3, convidamos a Helena Barros a fazer a apresentação da obra, que curiosamente, tal como o Sr. Rosélio no início, é uma mariense dedicada à literatura, à rádio e à comunicação. Uma breve apresentação da Helena, licenciada em jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social e formada em produção de eventos pela Restart. Colaborou na concepção e pesquisa da Sala de Cidadania da Casa Museu Manuel da Riaga, na Horta, e foi responsável pela pesquisa e produção do documentário Ilhas de Bruma, produzido pela Realidade Virtual. Em 2013, começa o percurso como jornalista na Rádio Atlântida e durante os anos 2014 e 2015 foi assessora de comunicação de várias entidades e projetos com destaque para a 4ª edição do Walk and Talk, um festival de referência hoje em dia nos Açores e se calhar em Portugal, e a 2ª edição do Tremor, outro festival de referência hoje em dia. Nos anos 2015 e 2016 foi a diretora de comunicação do Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, portanto, na Ribeira Grande. Na legislatura de 2016 a 2020 foi assessora de imprensa da Secretária Regional de Energia, Ambiente e Turismo do 12º Governo dos Açores. Em 2021, portanto estamos aqui a aproximar-nos do 2021, no ano passado,
Fez produção na RTP Açores, nomeadamente o programa Atlântida, um dos quais foi sobre o 75º aniversário do aeroporto de Santa Maria, e de outras emissões especiais, como a realizada no final do ano passado, no Centro de Controlo Oceânico de Santa Maria, sobre os novos futuros aqui da Ilha de Santa Maria. Atualmente trabalha como adjunta da presidência da Câmara Municipal de Vila do Porto, o que a fez regressar a Santa Maria. Mais próximo da literatura, participou na 3ª edição do livro Avenida Marginal, com o conto Ancorados, editado pela Artes e Letras. Saiu já este ano, não foi? Já foi ano passado? Foi o ano passado? Já não sei. E a Helena é autora do Fim dos Princípios, uma rúbrica de leituras na Antena 1 Açores, que, para quem ainda não conhece, convido a escutar aos domingos pelas 21h30. Bem, acho que aluguei um pouco, acho que passava a palavra à Helena Barros para a apresentação da obra Instantes do Passado, terceiro. Obrigada, António. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Rosélio. É com muita alegria que me encontro aqui nesta sala, aberta de novo a todos nós, e que aceitei o convite para falar um bocadinho sobre este último livro do Sr. Rosélio. Eu vou ler, não queria, mas preparei aqui umas coisinhas para vos dizer. Quando recebi o convite para fazer a apresentação do livro Instantes do Passado 3 de Rosélio Reis, fui assolapada por uma primeira questão. O que terá uma pessoa a dizer sobre um passado que não lhe pertence? Essa pessoa sou eu. E o passado remonta à segunda metade do século XX, a uma história que não é minha. Mas depois, no abstrato, perdemos tempo a pensar e chegamos à conclusão que somos de todas as épocas, porque o futuro faz-se das consequências do passado. Mas também concretamente, vivi tantas histórias, não só neste livro, como nos 2 que o antecederam, que fazem parte da minha memória biográfica, tanto do lado do avô Barros, como do da minha avó Marilena, que se encontra nesta sala hoje. Há histórias que aparentemente acreditamos não serem nossas por lá não termos estado, mas elas moldaram o que somos hoje e o que queremos projetar para o futuro. Rosélio Reis consegue fazer-nos acreditar que fizemos e fazemos parte das histórias contadas, bem como de todas as que teremos para contar. E começa exatamente por isso, por lhe agradecer por partilhar connosco, com simplicidade, a grandiosidade de uma ilha, que só o é por ser a comunhão de pessoas e lugares. E explico nas palavras do autor. O Atlântida Cine era uma coisa que nunca ninguém imaginou que um dia deixasse de existir. O único lugar dentro da zona residencial, e na ilha em geral, onde nos sentíamos bem e onde podíamos apreciar um bom filme. Mas não era só cinema que o Atlântida Cine nos proporcionava. Também foi casa de música, teatro e revista. Ali, aqui, foram estreadas as peças de Lopes de Araújo, Germano Baires e Zé Cadete. Há quem se recorde a atuação de uma jovem de 25 anos de idade, era Amália Rodrigues. Esteve no Atlântida Cine em 1959. Maria de Lourdes Rezende, a grande dama da canção portuguesa, marcou presença em 1962. Foi no Atlântida Cine que os mais populares dos Açores deram um dos seus concertos apoteóticos. Os mais populares da rádio, nos finais da década de 60, foram Simone de Oliveira, que ganhou a Madalena Iglesias, e Tony de Matos, que venceu António Calvário. Foi nele que estreou o primeiro rancho folclórico de Santa Maria e tantas outras coisas que não me vêm à memória. Foi a casa do grupo de teatro Gente Nova, que reuniu um escol de pessoas com desígnios comuns. Muitos já lá vão. Filipe Cabeceiras, Zé Cadete, Mário Mariante. Ficaram na memória dos companheiros Carlos Arruda, Manelinho Batista, Teresa Cruz. Este espaço, faz falta a Santa Maria. A imagem afetiva que muitos de nós dele têm está ligada à nossa juventude. A degradação do cinema tem acompanhado a nossa própria degradação e dá-nos um retrato de nós mesmos. Ontem, a população de Santa Maria acordou com uma má notícia. O telhado do velho Base Theatre, o Atlântida Cine, o cinema do aeroporto, caiu. Era um fio lógico, mas ninguém consegue ficar imune à tristeza tamanha que isso representa.
E isto foi escrito a 28 de julho de 2017, no primeiro livro Instantes do Passado, do Sr. Rosélio. Sr. Rosélio, hoje, 2 de julho, a população de Santa Maria acordou com uma boa notícia. Estamos neste espaço, que nos pertence a todos, a lançar o seu terceiro livro. Temos teto e as portas estão abertas, para nos recordar que um lugar pode ruir, mas se as pessoas quiserem, podem reconstruir. Reconstruir é também o que Rosélio Reis fez com esta última edição. Deu vida a lugares, acontecimentos e pessoas. Nas palavras de Bárbara Mesquita, autora do prefácio deste livro, a história recente de Santa Maria é uma fonte repleta e merecedora de que se impeça o seu esquecimento. E só o é porque existem pessoas, como Rosélio Reis, que se dedicam a reconstruí-la e a contá-la. E falo com a sabedoria de um conhecedor da simplicidade da língua portuguesa, que conjuga de forma muito genuína com todos os elementos, a descrição pragmática do acontecimento, as trocas de correspondência, a sua opinião sobre a realidade e a citação das suas fontes, sejam testemunhos, documentos, fotografias ou gravuras. De realçar a particularidade como introduz conversas e partilhas sociais desde a dúvida à certeza e a forma como admite ser esta a maneira de melhor embelezar a história que se propôs a contar. Em Instantes do Passado 3, o autor conta-nos histórias que podemos dividir em 3 segmentos: lugares, acontecimentos e pessoas. Sobre os lugares, Hotel de Ginco, o Hotel Terra Nostra de Santa Maria, é o texto que nos abre este livro e nos volta a abrir a mente para uma época, começando por nos dar nota de como foi a sua construção. A primeira coisa que aconteceu de especial relevo nesta ilha foi quando os americanos ligaram o primeiro gerador elétrico e se fez luz. Seria isso o prenúncio do que estava para vir. Veio mundo por ser o lugar de paragem dos visitantes mais ilustres e das mais altas patentes. Recebeu artistas. Frank Sinatra deu espetáculos no cinema do aeroporto e esteve hospedado no hotel. E desportistas. Tinha até uma equipa de basquetebol que, segundo o autor, fazia furor. Dá-nos bem nota de como era um lugar capacitado e com pessoas instruídas que dela fizeram um caso modelo. Aqui permitam-me uma nota mais pessoal. Apesar de pouco ter vivido, tenho muito da minha história nele. A começar por ter sido a moradia do meu bisavô, comandante Henrique Costa Pessoa, então diretor do aeroporto, ao casamento dos meus pais, e ao desfecho em chamas, que me recordo de ter vivido como um dos primeiros momentos de vida que me tirou o sono. Mas deste lugar ficam os bailes, os torneios de bridge e desportivos e a sua direta ligação ao Clube Asas do Atlântico. Outro texto que nos volta a chamar a atenção para a importância destes espaços culturais como uma verdadeira forma de evolução de uma comunidade. Neste caso, um clube que deu vida a todos os funcionários do aeroporto, com uma emissora, uma secção cultural, uma secção desportiva, uma biblioteca, um salão de festas, e que hoje ainda queremos ter um papel preponderante na sociedade mariense. E é aqui que a genuidade do autor se mostra mais uma vez quando nos diz: as novas gerações assumiram o destino do Clube Asas do Atlântico sem quase conhecerem o seu historial, realçando a importância do legado cultural que temos de salvaguardar. E é certo que com a quantidade de ofertas, já não é o lugar predileto para se estar. Neste passado, é de futuro que se fala. Talvez seja este o futuro mencionado no texto Dragoeiro do Asas, quando nos refere que as flores já deram fruto, umas bagas redondas com cerca de 15 milímetros de diâmetro, e estão lá em profusão. Posso lhe garantir que sim, que eu própria já vejo futuro em sementes que de lá colhi e semeei no ano passado. Ainda sobre os lugares, Rosélio Reis volta a mostrar as potencialidades deste património edificado num tempo que parece não existir mais, fazendo-nos questionar sobre como podemos regenerar os lugares. É o caso das referências à Estação Lourã e ao Pico da Bela Vista, 2 lugares onde a natureza se superpôs ao homem. No primeiro caso, recordando a nostalgia de quem viveu numa estação que tudo tinha e que hoje se tornou mato. No segundo caso, relatando a importância desta habitação senhorial como uma construção vanguardista que lhe faz ser mencionada em publicações como o Inventário do Património Imóvel dos Açores do Instituto Açoriano de Cultura ou o Álbum Açoriano da Antiga Casa Bertrand. Mas a paisagem natural também é alvo das suas pesquisas, destacando-se o Ilhéu da Vila e o seu Estatuto Virgem, e a Praia Formosa, lugar que vê a sua ocupação também por via da presença dos americanos, que me voltou a lembrar histórias da pousada contadas pela minha avó,
e os famosos acampamentos. E as suas potencialidades, ainda atuais, como zona de convívio e de potencial turístico. Foi um tempo de encanto que se viveu, um tempo diferente, um tempo em que Santa Maria deixou de ser uma ilha pequena e passou a ser uma das mais importantes dos Açores, afirma o autor. É com este mesmo sentimento que Rosélio Reis ressalva: e se a ilha era pequena, não se notava, ao mencionar a passagem do Circo Guarani em Santa Maria como uma novidade trazida pelo Sr. Pepe, que fez com que toda a ilha fosse ao circo até mais do que uma vez. Um acontecimento tão feliz como os infelizes retratados em O Arnel e o Velma. Todos nós conhecemos a Baixa do Arnel, na zona dos Cabrestantes, mas talvez sejam poucos aqueles que conheçam a totalidade da história fatídica de 19 de setembro de 1958. São 16 páginas que relatam os pormenores de um navio de passageiros encalhado numa madrugada, com um aviso dado por um dos náufragos que conseguiu chegar ao terminal do aeroporto, toda a complexa operação que envolveu e a romaria de pessoas que se aproximou do local. Talvez seja um dos textos mais densos e crus, dando-nos a percepção real do acontecimento e da importância histórica que teve para a ilha e para os Açores. Centrado nesta marcante história do aeroporto, recomendo a leitura do texto sobre a sua construção, as suas motivações e os seus desafios, e outro sobre a sua evacuação, ou dia de folga, que, acompanhado de fotografias, revela o sentido de humor do autor e de toda uma situação que não passou de um exercício. Se falamos de todos estes lugares e acontecimentos, não lhes ficam atrás as pessoas. E a capacidade de Rosélio Reis lhes dar o lugar de destaque que merecem na sociedade pela função social que representaram e representam. É o caso do Dr. Teles, o médico descrito pelas suas qualidades humanas, a par da sua competência profissional. A história de vida de um picoense, acarinhado pelos marienses. É um texto que nos fala de bondade e de dignidade, numa altura em que se vivia em ditadura, sem percepção das liberdades individuais. Mas também do famoso pintor, retratista e caricaturista açoriano Vítor Câmara, do qual eu deveria saber mais sobre o mesmo para além do contacto com 3 gravuras presentes neste livro e que pertencem ao meu avô Barros. Uma figura incontornável na sociedade açoriana, com uma história de vida que merecia ser recordada nestes instantes do passado. O meu desconhecimento total pela figura de Pedro Brito e Cunha, que retratou nas suas gravuras momentos importantíssimos da história do aeroporto. Neste texto, uma nota importante do autor. Ainda pensei organizar em Santa Maria uma exposição relativa ao assunto. Nunca consegui entusiasmar ninguém para prosseguir com essa iniciativa. Do passado, novamente um aviso para o futuro. Quem sabe se não chegaremos a ver essa exposição. Era de arte e de artistas que esta época vivia, onde a história do aeroporto e do Clube Asas do Atlântico se cruzam uma vez mais. Fascínio imenso ao ler a vida de Maria de Jesus Tomás e o poema Ilha das Flores, de onde era natural, fazendo-me lembrar o último oeste do também poeta florentino Pedro da Silveira, que comemora o centenário do seu nascimento este ano. Citando do livro, Maria de Jesus era uma professora em que a poesia era o refúgio supremo nas horas de evasão espiritual, no dizer do professor Manuel Jacinto de Andrade, chefe da redação do jornal Açores. Um texto sobre a história de vida de uma mulher que claramente estava à frente do seu tempo cultural e social, mencionada por ter desenvolvido importante atividade cultural, com programas radiofónicos no Asas do Atlântico, concursos de poesia e espetáculos de teatro. Das suas 4 filhas, o meu trabalho no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas fez-me conhecedora da obra de Maria Tomás, uma mariense que merece também que lhe saibamos dar valor. Destaque maior para Mário Mariante, um homem que me diz tanto sem nos termos sequer cruzado. Pus até o seu disco a tocar enquanto preparava este texto que já vai longo e que se quer de reencontro. Como na canção. Eu também choro, Sr. Rosélio. Mário Mariante, a voz da ilha que não esquece. O impulsionador do grupo Gente Nova, habitante deste lugar que nos voltou a ser devolvido e que esperamos encontrar os seus precursores para expandir o culto pelo teatro e pela cultura em Santa Maria. Sobre ele, nunca conseguirei escrever as melhores palavras. E por isso,
deixo apenas o excerto em que Rosélio Reis cita António Sousa sobre esta alma inquieta. É certo que nunca mais sentiremos a presença total deste homem que, ao vivo e durante uma boa parte da sua curta existência, quis e soube assumir a arte como quem sente a urgência de estar presente em si e nos outros. E era de facto ao vivo que Mário mais dava de si, com e pela música, o gesto e a palavra, no humor, na dor, no sonho, na ironia e na harmonia de uma voz que acabou por divulgar mais as cantigas de outros do que as do próprio. Costumo dizer que tenho saudades do que nunca vivi. Talvez seja isso que sentirei sempre por Mário Mariante. Por outro lado, Rosélio Reis sabe também contar a sua história mais pessoal. Ainda esta semana vi um comentário no seu Facebook de uma pessoa que está presente aqui nesta sala, a minha vizinha, a propósito do texto do Josué, o cabrito da família, que foi depois para terras da Xã de João Tomé e que deixa saudades a toda a gente. Eis mais uma prova de que tudo, mas tudo, aos olhos de Rosélio Reis pode ser motivo de uma história a investigar e a contar. E termina com uma das maiores demonstrações de amor que se pode ler, sobre a sua tia Ângela do Espírito Santo Isidoro Alonso, os seus contos guardados nas gavetas da cômoda do quarto da Rua Tavares de Rezende e o sonho de publicar os seus escritos em livro. Estou a pensar reuni-los num livro e mandar publicá-los numa diligência para retirar a minha tia do esquecimento. E está a pensar muito bem, Sr. Rosélio. Ficaremos à espera desta publicação e de mais instantes do passado que nos projetem para o futuro. Obrigada ao Sr. Rosélio por estas memórias. Obrigada à Associação LPAZ por nos possibilitar fazer parte de uma memória coletiva que tem de ser partilhada e eternizada. Obrigada a todos. Não, mas eu acho que não está mesmo a dar. Porque a meio estavam uns ruídos que eu acho que era desse microfone e ele deve ter ido abaixo, se calhar não tem pilhas. Pronto, isso é problemas técnicos que fazem parte. Uma boa organização tem sempre alternativa, tem sempre um backup, está aqui. Obrigadíssimo, Helena, por esta, lá está mais uma vez emocionante apresentação da obra, um bocadinho. Essas memórias levam-nos a isto, a relacionarmos com as nossas memórias e emocionar-nos com isto, não é? E desculpa interromper-te, e com memórias que, neste caso, como viram que me emocionei mais com o Mário Mariante, que eu nunca conheci. É daquelas figuras incontornáveis da sociedade mariense, nesta parte mais cultural, e foi com muito agrado quando vi o livro e quando soube que eu ia apresentar e que vi que tinha este texto também do Mário, e foi fácil para mim escrever esta parte dele, mas ao mesmo tempo difícil, e estava à vista que ia ser difícil neste momento aqui. E isto, mas não só, também o facto de, e já lhe passo a palavra, de outras pessoas que até não estão, não viveram em Santa Maria, não viveram esses tempos, que nem têm relações familiares com Santa Maria, chegam cá ou têm acesso ao seu livro por outra via, relacionam-se com as histórias. Isto não é só pela história que é rica, é também a sua forma de escrever e a forma como transpõe estas mensagens, esta mensagem para a forma escrita até. E prova disso até a senhora Bárbara Mesquita, que faz o prefácio desta obra. Passava-lhe então a palavra ao autor, Rosélio Reis. Para já poucas coisas me resta acrescentar. Acho que tem que aproximar. Eu só tenho que agradecer aqui à doutora Helena, Helena ao António Monteiro, por toda a apresentação e, de certo modo, pelas referências que fizeram à minha pessoa. Eu acho que também não sou assim tão merecedor desses elogios, mas de qualquer maneira agradeço. Eu tinha aqui muita coisa para dizer, mas já estou prejudicado pela apresentação da dona Helena. Já disse tudo aquilo que eu queria dizer, em princípio. Mas, de facto, todos esses livros que eu publiquei, com exceção do primeiro
primeiro foi publicado durante a pandemia, os outros 2 foram resultado dessa mesma pandemia em que estive que estar em casa, porque a vida social na ilha levou uma grave facada e as pessoas deixaram de se juntar em público. E a gente sabe que foi isso que aconteceu. Também o cinema também já tinha desaparecido e havia poucas oportunidades das pessoas se juntarem. Portanto, uma das maneiras que havia foi, de facto, estar em casa entretido a lembrar de coisas passadas e pôr isso em papel. O facto de querer publicar isso em papel, acho que é uma atitude acertada, porque tudo aquilo que se publica na internet, mais em menos dias desaparece, não é? Vira-se a página dos dias. Portanto, a única maneira de garantir que isso está salvo para o futuro é desta maneira. Não são de muita importância, não são muito fundamentadas essas crónicas que eu publiquei. No entanto, procurei ver as partes que podiam dizer alguma coisa e pesquisei também na internet, e não só na internet, pesquisei, até cheguei a fazer muitos telefonemas para a América, pessoas já de idade, a Dona Zenália Vargas também, que morava ali ao pé da Câmara Municipal, era uma pessoa bem informada sobre isso, e muitas pessoas de cá, também a Dona Helena, cheguei a consultar, e quase todas as pessoas de mais idade da ilha, sem te chamar de velhos, não é? Pesquisei, e é claro, procurei por isso em livro, que é uma maneira de garantir que daqui a 100 anos já ninguém se lembra do Rosélio, mas se calhar dos livros vão se lembrar. E é uma parte da história que não está consignada em mais publicação nenhuma que a conheça, a não ser do Dr. Jacinto Monteiro e do Jaime de Figueiredo também, mas dessa história de 46 em diante, ou de 45 em diante, até aos anos 70, praticamente não há nada escrito, não há nada reservado, não é? A maior parte das pessoas que têm conhecimento dessas histórias já saíram do grupo dos vivos, já emigraram para o continente, para a América, Estados Unidos e Canadá. E pronto, e lá não tem a possibilidade de escrever coisíssima nenhuma, embora já se tenha acontecido a um imigrante que escrevesse sobre os impérios marienses, que é uma coisa que por acaso eu nunca cheguei a debruçar-me, porque é uma coisa complicada também de fazer. Mas os livros têm o valor que têm mais o valor. Pronto, procurei que todas essas crónicas fossem de fácil leitura e até nem privilegiei muito aqueles dados com os nomes das famílias, os antecedentes, tudo, porque as pessoas depois acabam por se aborrecer dessa leitura e prejudica a crónica em si. Mas eu estou satisfeito pelo trabalho, podia ser mais fundamentado, mas agora que também vou ter mais tempo livre, se calhar as próximas que escrever vão ser mais cuidadas, mais aprofundadas. Não sei se será boa ideia aprofundar demasiado a questão, porque quando se aprofunda demasiado uma questão, as pessoas também, isso é muito chato, passa adiante, e não leem mesmo. Eu sei disso porque também, quando leio qualquer coisa assim, histórica, e quando vejo assim, muito pormenor, que não tem assim tanto interesse, não é? Acabo por perder a vontade de ler. E, segundo dizem, chegaram-me a telefonar da América, há certas coisas que me comovem, mas as pessoas ligam da América já no estado de comoção, a dizer que gostaram disso. Eu, como homem, não presto. Mas pronto, e acho que estou no caminho certo, estou no caminho certo para esse tipo de trabalho simples. E aliás, o facto de ter escrito essas crónicas, não gosto que me chamem escritor, nem coisa, quando muito cronista, mas porque isso em termos de valor literário não tem assim grande valor literário. Mas é aquilo que eu fiz. Este microfone é difícil, tem que estar bem ligado, só mesmo colado aqui ao queixo, se calhar assim é melhor. Mas é isto, já a Helenita já disse tudo o que havia a dizer sobre o assunto. Não sei se tem mais algum tema que eu possa desenvolver, só olhando o livro, né? Ok.
Ok, alguém quer dizer alguma coisa? Bem, eu, por mim, acabo agradecendo a todas as pessoas que estão aqui presentes, a outras pessoas que não estão presentes e que eu teria imenso prazer em que cá estivessem, e a todas as pessoas que me ajudaram na elaboração desses artigos, nessas crónicas. Muito obrigado. Obrigado. Vou ter que usar aqui este microfone. Catarina Cabral vai nos ajudar aqui a passar ali o microfone para quem quiser partilhar alguma memória ou queira algum comentário sobre esta obra. O primeiro é sempre mais difícil. Olha, temos aí mesmo o Sr. Hélder Pimenta Real, que é sempre... Nunca vá. Muito bem. Alguém... Que desfeita, Hélder. Pronto. Tenho que falar sobre o Mário Mariante. Porque, de facto, foi uma figura... pronto, eu convivi com ele na altura do Grupo Teatro e ele, de facto, foi o impulsionador do grupo. Era o homem que, quando a gente acabava um trabalho, ele já estava a instigar o José de Sousa para começar o outro a seguir. E depois ele vivia isso com muita intensidade, muita alma, os próprios ensaios, esta casa de cinema que, por sinal, agora já não tem o fosso da orquestra, né? Que era importantíssimo. Eu, quando fazia teatro, normalmente estava quase todo o espetáculo em palco, porque era normalmente com pé que fazia. E havia coisas que às vezes nos escapava. Ele era mais importante que o ponto, porque também já não tem a caixinha de ponto aí. Porque ele vivia de uma maneira que ele, portanto, ele puxava por nós. E dava-nos dicas. Eu ouvia melhor a ele do que ouvia o ponto que estava mais perto de mim. Era, de facto, uma pessoa excepcional e partiu prematuramente, infelizmente. E parabéns, Sr. Rosel. Mais alguém? Lisete, não queres dizer nada? Não queres? A Catarina é ótima, porque ela obriga. Sim, ela obriga, exatamente. Estás Ela contratada. obriga mesmo. Pronto, vim aqui por ser o livro do Sr. Rosel. O Sr. Rosel sabe que nós, os meus pais também, claro que sim, quiseram vir. Somos muito amigos. Não li ainda o livro todo, vou ser sincera, né? Quando ele foi lá à casa oferecer o livro, dei assim umas... Pronto, folhei. O meu pai falou muito desse tema da capa, pronto, que é do tempo dele, não é? E pronto, não sei o que é dizer. Pronto, o Sr. Rosel sabe que pronto, somos amigos, né? Amigos de família, e acho que sim, acho que o senhor deve continuar. E é como diz, também tenho a sua opinião. Não investigue, não é? Mas faça, assim, crónicas softs. Não aprofunde muito, porque é isso mesmo, às vezes as pessoas passam assim ao lado. Obrigada. Mais alguém? Boa tarde, não vou falar do livro, que só tomei conhecimento do livro agora há bocadinho, mas já vi algumas histórias no Facebook, que acredito que sejam algumas histórias das que estão no Facebook, que estão aqui compiladas neste livro, já vinham os outros dois, portanto acredito que este seja a continuidade de um livro que está aqui. Não, por isso, o que eu queria referenciar e que acho que foi aqui dito, para se fazer história, precisamos disto. Precisamos de arquivos que desapareceram, precisamos destas memórias. E como a Lenita referia aqui há pouco, nós precisamos conhecer essa história. O passado e o futuro só se conhece se a gente tiver alguém que tenha a coragem que o Sr. Rosélio tem tido de trazer estas memórias para que os nossos jovens no futuro possam conhecer a história de Santa Maria.
Infelizmente, esta ilha que hoje tem marcas de uma ilha pequena, uma ilha de acampamento, uma ilha para esquecida, não é? E nós sabemos bem, por tantas estratégias ou falta de estratégias, não é? Foi uma ilha que ficou na história, mas que teve grandes marcos, e é importante que a gente não faça esquecer isto, que não é a dimensão geográfica ou localização, que ela até é referenciada atualmente para grandes projetos como referência e poder ser história no futuro, mas também deixar aqui o recado, através destas crónicas, que nós já fizemos uma história, já fizemos parte de uma história e que tivemos uma grande história e fomos um marco na história, e que se continuarmos a agir e sonhar, se calhar esta ilha pequena pode ter história e pode ter futuro. E são estes pequenos registros que podem dar o alento a nós jovens a acreditar que podemos lutar pela nossa ilha e por um futuro melhor para os mais novos, que não estão aqui infelizmente, mas que acredito que se deixarmos este legado, poderemos fazer a história e contarmos uma história e eles acreditarem que esta ilha pode ser a esperança deles. Boa tarde a todos. Começar por 2 notinhas. Uma primeira de agradecimento ao Rosélio Reis por continuar a deliciar-nos com as suas crónicas. Não para, aproveita agora o seu tempo livre para continuar. Agradecer à Helena pela excelente apresentação e comovente apresentação. À LPAZ, na pessoa do seu presidente António Monteiro, por mais esta iniciativa. Dizer que sou repetido nestas andanças. Tenho muito gosto em acompanhar e ler as crónicas do Sr. Rosélio. E uma segunda nota do seguinte: para além da importância do registro, que é fundamental, permite-nos também abrir aqui algumas pontas para irmos à procura de outras coisas. Falou-se aqui do Mário Mariante, é uma figura que eu também não conheci, mas, para além do Mário Mariante, há muitas figuras que passaram por Santa Maria, e felizmente muitas delas ainda estão vivas, que mereciam também a nossa atenção, e não digo da atenção do Sr. Rosélio, a atenção das entidades e da comunidade. Lembro, por exemplo, de um Ivo Machado, de uma Brites Araújo, da Maria Tomás, do Carlos Matos, portanto, tudo figuras da cultura nacional, de renome, que passaram por Santa Maria, que mereciam mais atenção da nossa parte. Possivelmente o Mário Mariante merecia também que algum espaço em Santa Maria tivesse o seu nome. Isso é outro desafio. Sobre o Sr. Carlos Matos, ainda esta tarde, antes de vir para aqui, mandei-lhe uma mensagem, porque ele passou à reforma um dia desses. Estamos em igualdade de circunstâncias. E eu já lhe tinha posto, antes dessa pandemia acontecer, já o tinha consultado a saber se estava interessado em fazer uma exposição aqui, porque ele é mariense mesmo, ele nasceu aqui. O pai era o autor daqueles quadros que tinha aqui no corredor, naquelas não eram caricaturas, eram pinturas, assim, eram carvões. Na altura ele disse que estava disponível, mas pronto, depois isso, digamos, pôs essa questão à população, aos leitores do coisa, e em princípio acho que sim, que ele tinha cabimento. Simplesmente uma pessoa que se interpôs também neste negócio e que pressionou demasiado, e ele ficou, como todo artista, ficou um bocadinho impressionado, um bocado chateado, e pronto, desistiram. Mas eu creio que o teremos aqui, nem que eu tenha que pagar a passagem, porque ele vive do vencimento miserável que é de um professor reformado. Nós sabemos que ganha pouco, mas pronto, se calhar não é preciso nada disso, e vamos resolver esse problema. Mas isso é um dos objetivos que eu tenho, é trazer cá, ao menos para conhecer a sua ilha, para voltar a estar aqui na sua ilha, e para que as pessoas vejam a obra que ele tem publicado, porque ele é pintor e é escultor, tem várias coisas. Simplesmente puseram-lhe a questão assim de fazer uma estátua e tal, já com
coisa. Não, a gente deve deixar o pintor, o artista fazer aquilo que realmente quer, não é? Por encomenda muitas vezes não dá certo. Ok, mas isso está tudo na minha cabeça e agora, como vou ter mais tempo disponível, se calhar vou trabalhar mais o assunto. Muito obrigado pela ideia. Obrigado. Mais alguém com algum comentário, alguma questão ao autor? Helena, queres adicionar mais alguma coisa? Não sei, se calhar pegar um bocadinho nas palavras da Maria do Rosário nesta questão de que é um bocadinho, que foi o que me fez questionar e que foi por aí que eu comecei aqui a intervenção, que é, esta história não é minha, mas não deixa de ser. Não é minha porque não vivi naquele tempo, não é? Mas não deixa de ser, e esta é a importância de termos alguém, neste caso termos o Rosélio, para aos poucos ir congregando nestes livros, que já vai num terceiro, é que é a prova de que há muita história para contar, e mais do que isso, não é só a história, é os recados, os avisos no meio de tudo aquilo que nós vamos lendo do que é que nós fomos e de tudo aquilo que nós podemos ser. E nós podemos ser tudo. Somos uma ilha pequena, temos 5.000 habitantes, mas isso não interessa. Se nós quisermos ser algo mais, se houver essas forças que se unam para... E por isso talvez é que a figura do Mário Mariante me marca de alguma forma de tudo aquilo que eu conheço dele, que é uma força humana de natureza que consegue reunir naquela pessoa e reunir em todas as pessoas à sua volta uma força extraordinária que fez com que muitas coisas acontecessem, não só na vida dele, mas na vida de uma ilha, e que fez com que essa ilha fosse um palco muito maior. E, portanto, nós precisamos destas pessoas e estas pessoas somos nós. Nós não as inventamos, não é? Portanto, nós temos que ter também esta capacidade de... E acho que ao ler mais este último livro do Sr. Rosélio, e também ao regressar a Santa Maria, que para mim faz diferença dos outros livros em que eu não estava cá e desde que do meu regresso a Santa Maria, que nos faz pensar em tudo isso, não é? Nas potencialidades, nas possibilidades, e de escrever, de fazer memória, de, tal como o Domingos falava, há imensas figuras, há imensas personalidades, histórias que nós podemos contar, usar e com elas fazer mais história. E, portanto, é o desafio para todos nós, não só os que estamos aqui, não só para o Sr. Rosélio para continuar, não só para a Associação LPAZ, que tem feito exposições com o vosso próprio site, com todos os testemunhos que vocês vão organizando, todo o arquivo, o trabalho que há feito aqui, principalmente sobre a história do aeroporto, que se calhar é uma história que todos nós ainda vivemos de alguma forma assim meia deambulatória, porque nós não temos nada que a eternize concretamente. E se calhar enquanto nós não tivermos esse espaço ou esse físico, não é? Uma coisa física de que está aqui esta história e um livro é mais uma prova disso, se calhar podemos passar à fase seguinte. Se calhar falta-nos fazer esta passagem. E, portanto, todos nós temos que dar o nosso contributo. O Sr. Rosélio vai dar certamente, então agora, esperem, porque deve vir pelo menos mais 2 publicações, estou à espera. Os contos da sua tia e o Instantes do Passado 4. Então podemos fazer prospecções para o futuro 1. Podemos começar a pensar noutras coisas. E, portanto, se calhar só acabava por dizer isso, agradecer mais uma vez ao António, à LPAZ, ao Ricardo, ao João, ao Valdemar e à Catarina, ao João Santos, que estiveram connosco também nestes dias, enquanto se preparava tudo. Essa parte não é minha, mas já agora. E ao Sr. Rosélio, obrigada mais uma vez. Como sabem, passei mesmo à reforma. Mas não vou deitar a dormir, que aliás o dormir não é o meio forte, não consigo dormir grande coisa. Às 6 da manhã já estou acordado ali a fazer tempo para o sol nascer. Mas tenho as histórias da minha tia para publicar. Simplesmente já tive uns dias e umas horas lá na Biblioteca Pública a consultar os jornais. E agora tenho que ir lá a São Miguel consultar mais, pelo menos até 74. 74, eu sei que minha tia fez um conto que publicou e até por acaso não gostei muito dele e disse-lhe isso, porque meteu-se na política e pronto, e ela não era
de esquerda nem nada, ela era conservadora, era muito amiga do Salazar e isso tudo, pronto, porque teve uma vida também facilitada nesse aspecto. E não gostei que ela tivesse criticado o Mário Soares da maneira que o fez no livro. Não é nada especial, mas de qualquer maneira fiz saber isso e ela fica muito zangada comigo. Mas só zangada no momento. Mas eu quero consultar, perder tempo até arranjar alguém que me consulte o resto dos jornais, que são anos e anos. Já consultei os 68, 69, 70, 71 e 72 até, e pelo menos até aí os 80, aos anos 80 devo ter que consultar um diário, que são calhamaços enormes, que tem lá na Biblioteca Pública. Mas isso é o que quero fazer. É claro que também tem outras coisas que vão aparecendo, nem sei o que é que vou escrever, mas de repente lembro-me de uma coisa que já esqueci a maior parte das pessoas. E pronto, e quanto mais esquecido esse assunto estiver, mais me entusiasmo a pesquisar. Sempre foi assim. Mas quero ter uma vida mais ativa. Tive uma vida, pronto, a gente sabe que trabalhava na Gulbenkian, mas o horário da Gulbenkian, embora na altura ganhava até melhor do que um controlador no princípio, mas depois eles fizeram greve e eu não podia fazer greve, pronto, não era conveniente, mas tive que me dedicar a um ganha-pão diferente para também custear a educação das minhas filhas, que pronto, se não lhes tivesse dado a educação elas ainda cá estavam, mas sendo assim, já procuraram melhores horizontes, que é uma das coisas que acontece. Mas chegou uma altura que já não era necessário, já todas elas têm o seu futuro garantido e não havia necessidade disso. Pronto, eu também já não tenho idade para estar à frente do negócio, porque não sou assim tão novo como as pessoas pensam, mas também não sou tão velho como querem e como alguém pode imaginar. Mas sou assim, sou um jovem com aspecto de mais idoso. Mas tenho ainda muita coisa para fazer. Agora tenho essa dívida com a minha tia, que era a minha segunda mãe, e tenho que a cumprir. Isso é isso, quando se mete isso na cabeça, não há nada que ocupe o lugar que isso me ocupa na memória. Vamos lá ver o que é que consigo fazer. Bem, parece que já agradeci a toda a gente que colaborou com este evento, ali com o António Monteiro, com a Helenita, mas ainda não agradeci às pessoas que cá vieram para me ver. E tem aqui muita gente, o que me satisfaz muito. Mas tem ali uma pessoa que é especial, que é a memória viva, que é o Sr. João Cabral, de São Pedro, que quando tem algum problema recorro sempre a ele, porque embora seja da minha idade, ele é velho, mas é da minha idade, e quando tem qualquer dúvida vou ter com ele, ele sabe sempre. E se não sabe, ele procura lá, porque ainda tem maneira de pesquisar. Lá nos arquivos, há nos arquivos que ele tem mesmo em casa, tem papéis e mais coisas, e ele sabe quase tudo, da ilha sabe quase tudo, dali do Parque da Bela Vista, ele sabia quase tudo. Bem, há ali um hiato muito grande, de cerca de 2 séculos, em que a informação parece que foi usurpada por alguém, levou esses papéis consigo e não é possível recuperar. Mas, no essencial, ele sabe quase tudo o que se passou, pelo menos naquela freguesia, e, por extensão, em toda a ilha, não é? Vamos lá ver o que é que sai a seguir. Mas, de qualquer maneira, até o Sr. Raul também está ali, também me ajudou, e a toda a gente que me tem ajudado, quero agradecer. Inclusive ali ao Sr. ex-presidente da Câmara, que está ali na última coisa, que foi uma pessoa bastante simpática. Na altura quis publicar o primeiro livro, mas eu entendi melhor que não seria esse o caminho. A Câmara quis patrocinar a publicação, mas eu preferi trilhar um caminho completamente diferente, não ficar dependente daquelas edições camarárias. E acho que não errei na escolha que fiz. Muito obrigado então a todos. Muito obrigado. Pegando aqui só na última nota, até dando aqui informações práticas e sobre a boa opção que foi recorrer a uma editora nacional, o Grupo Editorial Atlântico, que é quem publica as obras do Sr. Rosélio, nos primeiros 2 livros, eu queria mostrar-vos aqui, o Instantes de Passado, o Instantes de Passado 2, os 2 primeiros pela Chiado Editora e esta, entretanto,
o Grupo Editorial Atlântico expandiu-se e criou uma nova editora, e esta obra agora é através da editora deste Grupo Editorial Atlântico, chamada Primeiro Capítulo. Está disponível para já online, porque muitos dos seus leitores são pessoas que não estão em Portugal sequer, que estão nos Estados Unidos e no Brasil. Está disponível online na livraria do Grupo Editorial Atlântico e também, naturalmente, cá em Santa Maria e na Chiado, sim. E, naturalmente, cá em Santa Maria também está disponível. Antes de passarmos aqui a uma sessão de autógrafos, que se calhar preparamos aqui em baixo, para evitar que as pessoas tenham que subir as escadas, é mais fácil, queria encerrar aqui a sessão agradecendo a vossa presença de todos, mais uma vez, agradecer ao Museu de Santa Maria, na pessoa do seu diretor João Santos e toda a sua equipa, aqui a disponibilidade de fazermos este evento aqui no Atlântida Cine, que está visto que tem excelentes condições e para todo o tipo de eventos, não apenas cinema e artes de palco. Agradecer à minha equipa também da LPAZ, ao Ricardo e ao João, que hoje estão aqui presentes, mas também aos outros colegas que foram sempre colaborando. Obrigado a todos pela vossa presença. Até uma próxima iniciativa nossa, ou mais um livro de Sr. Rosélio que quero mais uma vez falar. Esqueci-me foi de fazer um agradecimento ao Museu, ao Dr. João Santos e ao pessoal que o acompanha. Muito obrigado. Bem, então dava aqui por encerrada a sessão, já agradeci a Helena mais uma vez, mas mais uma vez posso agradecer a sua apresentação da obra, mas também aqui a energia que nos deu para este projeto e para outros que também têm colaborado. Bem, obrigado a todos. Passamos aqui então à sessão de autógrafos.